Você pegou bem o ponto, né? Assim, me parece que o crescimento do mercado de criptomoedas depende, sobretudo, de empresas e pessoas em contraparte de governos, né? Porque governos, cara, o que esse mercado recebe de lobby contra é impressionante, né? A China é um grande exemplo e a Rússia também ameaçou fazer algumas coisas aí de banir, etc. Só que eu acho que o pessoal do Banco Central não tinha falado com o Putin antes, né? Porque o Putin depois falou, não vai banir não. Conversa aí, né? Finanças, economia com o Banco Central, porque pode ser que seja bom para a gente as criptomoedas. Ele elencou a questão de vantagens competitivas que a Rússia tem para mineração. Porque tem muito gás natural, tem petróleo na Rússia, muito disso desperdiçado. Dá para você botar uma mineradora de Bitcoin junto com a extração da Gazprom, por exemplo, para pegar aqueles resíduos que não são usados para nada e minerar Bitcoin. Só que eu acho que o ponto principal, você falou, tem muito lobby contra. E tem. A China deu para mim um grande tiro no pé. Né? Mas dificilmente eu vou ser mais inteligente do que todo mundo que trabalha lá. Eles devem ter um motivo para isso. Só que o ponto é que a Rússia está enxergando algo que eu achei que a China ia fazer. Se o dólar é a moeda global e toda hora os Estados Unidos fazem sanções à Rússia, por exemplo, qualquer coisa que enfraqueça o dólar no longo prazo deve ser bom para a Rússia. Exato. Então o Putin deve estar enxergando isso. E na minha opinião, o Putin é desses líderes mundiais o mais estratégico que existe e o que tem a maior visão de longo prazo. E por um motivo muito simples. O Putin ele virou presidente em 99. Ele foi o segundo presidente depois do fim da União Soviética. A gente for pegar no Brasil desde 99, tivemos Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 pela metade, Temer, Bolsonaro. Nos Estados Unidos, Clinton, Bush 1, Bush 2, Obama 1, Obama 2, Trump e o Biden. E na Rússia? Foi só o Putin. Só o Putin. Só o Putin. Só o Putin e já fez mudança na Constituição para ficar até 2036. Esse cara é o novo Nicolau II, ele é o czar da Rússia. Então ele tem uma visão de longo prazo. Tem aquela coisa, né? Aquela chapa branca do Medvedev lá, que, puta, fica aqui um pouquinho só pra eu sentar um pouco na cadeira aqui de primeiro-ministro e tal, de presidente. Só fica trocando isso. Fica trocando isso, O pessoal pode falar, ele não ficou como presidente o tempo todo, ele virou primeiro-ministro, realmente. Ficava trocando. Mas quando eu falo lobby, é justamente, talvez, do governo americano, cara. Porque, às vezes, o governo americano não tá interessado e perdeu o controle da base monetária do mundo, que é dolarizada, né? Às vezes, tipo, quando a Rússia tá investindo... E o dólar vem com petróleo. Sim. Então, é muito... Se os caras perdem esse lastro, significa que a Rússia não depende tanto do dólar para poder fazer transação. É isso que é o grande lance. Eu, assim, eu sou muito fã do modelo de cripto. Achei que tu falou que era muito fã do Putin. eu também fiquei meio assim. Do modelo de cripto. Com ressalvas, com Mas ressalvas. é interessante, porque a gente vai chegar no embate de regulação, que é quase que a gente vai ter que encontrar essa barreira, porque, por exemplo, se o Facebook lança hoje uma cripto, com 3 bilhões de usuários, ele pode... Tinha ideia, é o Libra, né? Não, agora acabou de tirar, né? Estão vendendo toda o squad dessa frente para uma outra empresa. Mas você tem WhatsApp Payments, né? Mas, Então, okay. só que mas aí não é... Não é cripto, Porque assim, podia de fato gerar um impacto global, uma crise global que ninguém nunca vai conseguir calcular. Porque é tão rápido um shift, se você pega 3 bilhões de pessoas e uma empresa com essa capacidade de capilaridade tenta implementar algo, o shift pode ser tão grande que, de repente, tipo, a nação é o Facebook. Exato. E não é mais o... Entendeu? Sim, quem manda... É bem complexo. Pô, a gente já passou aí, né? Eram feudos com reis, depois a igreja, agora o Estado e agora são as empresas. Só que aí, Diegão, na parte da prática, né? Por que é muito difícil o mercado tradicional cobrir as aplicações que a gente pode ter para esse novo mundo? Porque tem coisas que são únicas. E, por exemplo, imagina que se o Picasso tivesse vendido os quadros dele com NFT, a família dele ia estar ganhando até hoje um percentual de cada venda que foi feito o quadro. Isso não venderam, né? Isso você não tinha como fazer agora. Tem. Se um cara, por exemplo, tipo o Bill Gates, que ficou rico, bilionário, e ele decidiu doar para a posteridade, né? Que eles fazem muito, muito bem. Ele pode, por exemplo, falar assim, então, os últimos 10 anos que eu vou estar na frente da companhia, eu vou distribuir para quem comprar os meus produtos a companhia. Então, nos próximos 10 anos, eu vou distribuir para os próprios usuários da
da minha rede. Da empresa. Também pode fazer. E hoje não tem como. Então tem muitas possibilidades que a gente nem começou a pensar É que ainda. a gente faz um pouco o nosso emblema aqui, né? O quê? O nosso emblema. É, o emblema também, não deixa de ser. É uma coisa que não... O emblema a gente disponibiliza de graça durante 24 horas. Se tem algum fã do programa ou fã do... Tipo, aqueles caras que gostam de emblema, não pegou em 24 horas, talvez possa comprar de quem queira, que resgatou de graça e, tipo, cria-se um mercado ali secundário, sabe? É exatamente isso. E é né? isso. Então, assim, tem coisas que só as novas tecnologias vão possibilitar de relações comerciais também. Então, aquilo é inevitável, mas se não fizer direitinho, vai dar merda. Porque é difícil. Não, tem até um ponto sobre isso que eu gostaria de explorar, por exemplo. É inevitável se for descentralizado. Porque, por exemplo, no caso do Facebook, eu queria ter visto esse negócio andar. Porque eu ficava pensando, né? Mesma coisa, 3 bilhões de pessoas, e aí todo mundo transacionando só com a Libra, a moeda do Facebook. Imagina você pagando funcionários com a Libra, eles utilizando aquilo para comprar de outras pessoas, fazendo comércio. E o tempo todo, como tá naquela moeda, não tá pagando imposto, né? Porque não tá usando o dinheiro do governo. Aí gerou Sim. tensão nos governos. Na mesma hora, todos os governos do mundo acenderam ali a lanterninha na cabeça e começaram a mandar cartas pro Mark Zuckerberg. E acabou que ele mudou de Libra para Diem e agora acabou com o projeto.